Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí via Facebook, a você que está nos assistindo também através do YouTube, nessa noite de sexta-feira, em que nós, mais uma vez, abordaremos um capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, autoria de André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Estamos aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, sem público, pelo menos por hoje, já que o prefeito da cidade de Pouso Alegre lançou um decreto ainda agora há pouco, liberando o público, obviamente respeitando uma devida proporção no que diz respeito ao tamanho do salão e todas as medidas de higiene necessárias, às quais nós já estamos acostumados. Então, a partir da semana que vem, na sexta-feira, o nosso estudo se fará normalmente às 8 horas da noite, às 20 horas, com um máximo de 20 pessoas aqui no salão, certo? Antes de iniciarmos, façamos aquele momento de maior introspecção, buscando as energias do mais alto, que nos acalentam, que nos fortalecem na tarefa a ser desempenhada. Possamos, Pai, nessa noite, traçarmos os nossos comentários a respeito dessa obra, que tanto diz respeito à nossa felicidade futura. Aliás, toda a obra de qualidade no âmbito da doutrina espírita encerra princípios que, quando bem assimilados, nos libertarão da ignorância e nos conduzirão rumo a uma conscientização maior da vida e de seus propósitos. Pedimos o amparo do mais alto, pedimos a presença dos benfeitores espirituais, que eles possam nos iluminar, nos intuir, dando-nos aquelas ideias necessárias a fim de discorrermos de maneira acertada nos nossos comentários. Muita luz, muita paz a todos, que assim seja. Bom, pessoal, seguinte, na semana passada nós abordamos o capítulo 8 da obra, do livro Obreiros da Vida Eterna, e hoje nós iniciaremos e terminaremos o capítulo de número 9, que se intitula Louvor e Gratidão. É necessário que nós entendamos aquilo que foi visto na semana passada. Nós comentamos um bonito trabalho que os benfeitores espirituais haviam feito numa região de trevas e de sofrimento, nas imediações da casa transitória de Fabiano, localizada nos umbrais. Vimos que eles não recolheram nenhum indivíduo sofredor, embora muitos tivessem tentado esse recolhimento. Mas, mesmo assim, a tarefa, ela não foi em vão. O capítulo 9 começa com André Luiz nos orientando aqui, nos avisando, que a travessia de volta foi feita nos mesmos moldes da ida. O grupo compacto, o grupo com bastante atenção para atravessar aquela zona mais perigosa, já que ali não existiam somente espíritos sofredores, mas um número também muito grande de espíritos perversos, que buscavam um descuido sequer para atacar aquela pequenina caravana. Então eles atravessaram aquela zona de maior perigo em silêncio, em vigilância. E embora os resultados aparentemente mínimos, todos se sentiam felizes, todos se sentiam confortados. Tanto que Zenóbia, a líder daquela pequena expedição, atravessando aquela zona mais complicada, mais difícil, começou a falar em agradecimento pelo que havia sido feito. E mais, disse o seguinte, que os novatos talvez estivessem estranhando o fato de que nenhum sofredor havia sido recolhido, mas algo muito mais importante havia acontecido. A semeadura de grandes verdades no solo do entendimento daquelas pessoas mais ignorantes. Nós vimos no capítulo passado que o padre Hipólito
fez uma belíssima explanação evangélica a respeito das responsabilidades, a respeito daquilo que nós devemos fazer quando encarnados e quando desencarnados. Zenoba disse que isso foi importantíssimo, porque a semeadura de ideias novas, ela, no coração daqueles indivíduos atormentados, abrirá, com certeza, novas condições de entendimento àqueles indivíduos. E ela fala o seguinte, que talvez hoje mesmo, aqueles indivíduos, portadores daqueles problemas muito complexos, muito provavelmente irão acalentar aquelas ideias renovadoras na cabeça, irão mudar o seu pensamento, a sua faixa vibratória e estarão em condições adequadas de serem resgatados no dia seguinte. E ela esclarece ainda mais, nos dizendo que a compaixão é filha do amor. E ela sempre quer estender o braço para ajudar aquele que precisa. No entanto, a justiça é filha da lei e não prescinde da ação que retifica. Em verdade, as leis divinas, elas se equilibram nesse sistema de pesos e contrapesos. Nós temos aí a questão da justiça e nós temos também a compaixão embutida ali na justiça. Nós temos a lei e nós temos o amor. Ninguém, absolutamente ninguém, está fora da ordem legal do universo. Todos os indivíduos estão dentro das leis de causa e efeito. E o mínimo descuido que nós apresentamos, obviamente a lei vai nos cobrar. Porém, a misericórdia estará sempre presente. É necessário que nós entendamos isso para o âmago das nossas próprias vidas. Porque seres ainda profundamente ignorantes a respeito dos mecanismos da vida, seres que estão começando a tatear no entendimento das verdades maiores, como nós realmente somos, por vezes sofremos as consequências de atos negativos praticados. Isso é perfeitamente comum, perfeitamente normal. O que nós devemos ter em mente é que o amor, quando bem empregado, cobre a multidão dos nossos erros, dos nossos pecados. Muda o caráter do pagamento da dívida. E era isso que Zenóbia estava falando para aquele pequeno grupo. Que a lei e o amor, eles andam atrelados, juntos, e que o Pai não desampara ninguém. E ela arremata ali dizendo o seguinte, olha, cada indivíduo deve assumir as responsabilidades que lhe competem. É muito importante que eles saiam de lá, daquela zona de trevas e sofrimento, usando os próprios pés, porque essa decisão em melhorar será profundamente enobrecedora no futuro. Quando eles estiverem passando pelas necessárias provações, passarão por essas provações com maior tranquilidade, com maior calma, sem tanta revolta para com o Altíssimo. E a conversa foi acontecendo, André Luiz queria até perguntar algumas coisas, mas ele percebeu que o grupo já estava chegando nas cercanias da casa transitória. E André percebeu, naquelas horas da noite, uma grande movimentação no pátio frontal da casa. Inúmeros indivíduos entrando e saindo daquela casa. Velhos, envoltos em luz, amparando indivíduos mais novos, trôpegos, vacilantes. Crianças iluminadas, conduzindo indivíduos pela mão, meio semi-inconscientes. André Luiz ficou assustado com aquilo. E Zenóbia percebeu e falou o seguinte, olha, o que acontece é que inúmeros encarnados desdobrados pelo sono físico são trazidos pelos benfeitores espirituais até essa casa, onde eles recebem auxílio e inúmeros avisos. Olha a importância de nós nos prepararmos adequadamente para o sono. Quando nós nos preparamos adequadamente, nós nos colocamos em condição de sermos conduzidos pelos nossos queridos benfeitores espirituais a regiões
do plano espiritual, com o objetivo de sermos auxiliados, de sermos orientados e até mesmo, quem sabe, colaborarmos de alguma forma, de alguma maneira, em alguma tarefa, em alguma atividade. O descanso é só do corpo. O corpo realmente necessita daquele período de tempo para poder refazer as suas energias, para poder reconstruir-se organicamente, para poder fazer com que a memória realmente ela se estabeleça. Mas, espiritualmente falando, o espírito, transitoriamente liberto do corpo físico, ele irá para regiões com as quais ele se identifica. Então, o que André Luiz estava vendo ali eram inúmeros benfeitores espirituais conduzindo inúmeros indivíduos encarnados, libertos transitoriamente do corpo físico, para aquela casa transitória, para que aqueles indivíduos fossem socorridos ou avisados de alguma forma. Aí, eles atravessaram a barreira magnética protetora. É importante salientar que aquela casa protetora localiza-se em região umbralina. E indivíduos portadores de más tendências, obviamente, tentam periodicamente invadir aquela casa para produzir destruição. Há necessidade de uma barreira protetora magnética. Eles atravessaram, esse pequeno grupo, a barreira protetora magnética. E os membros desse pequeno grupo se imiscuíram com aquele grande número de pessoas no pátio central daquela casa. Conversa vai, conversa vem, de repente André Luiz percebe a figura de um menino, de seus 9, 10 anos, profundamente iluminado, conduzindo uma senhora pela mão. E falava o seguinte: venha por aqui, mamãe, venha sem medo. André Luiz percebeu que aquela mulher era encarnada, estava encarnada. Pelo seu corpo perispiritual está mais obscuro, e ela estava meio que inconsciente daquilo que estava ali acontecendo. Não enxergava muito o que estava acontecendo ao redor, somente focava toda a sua visão no seu filho, dizendo: meu filho, não me deixes mais, eu não quero voltar, quero ficar aqui com você. E pranto copioso descendo-lhe a face, revelando aquela saudade, talvez de longa data, cultivada pela ausência do filho querido. Mas o filho querido estava vivo. Estava lá, conduzindo a mãe pela mão, para que ela pudesse ser de alguma maneira auxiliada naquela casa de Fabiano. André Luiz ficou até emocionado com aquela cena. E pergunta para o padre Hipólito: você viu isso? Nisso, o menino com a mulher entram por uma porta lateral. O padre Hipólito falou assim: não vi nada não. André Luiz explica a cena. E o padre falou o seguinte: André, isso aqui tudo é muito comum aqui. Possivelmente aquele menino está trazendo a sua mãe, que ainda se encontra encarnada, para algum dos inúmeros gabinetes de auxílio que funcionam por aqui. Que coisa mais bonita, não? Aí a gente percebe o quanto que a morte nada mais é do que uma ilusão. Morre-se somente o corpo físico, mas a separação real entre aqueles que amam absolutamente não existe. Ali nós vemos uma criança desencarnada em tenra idade, produzindo uma dor gigantesca no peito da mãe, que havia ficado na terra, mas que estava ali, conduzindo a mãe em sono físico, a fim de que pudesse ser de alguma maneira auxiliada, consolada, confortada. Quando nós, nos nossos dias, nos integrarmos perfeitamente dessa ideia de que a morte não existe, que simplesmente o corpo morre, mas o indivíduo, o ser espiritual permanece vivo, temos certeza que muitos medos, que muitas angústias, que muito desespero deixará de acontecer nos nossos corações. O grupinho atingiu a porta principal da casa. E lá na porta principal da casa estava um Gotuso. Nós já vimos a história de Gotuso, daqui a pouco vamos comentar mais a respeito dele. Mais um outro irmão que André Luiz não conhecia. E Gotuso, comentando
com Zenóbio a seguinte coisa: olha, lembram daqueles trabalhos de reencarnação compulsória que eu iria auxiliar? Pois bem, fui lá, auxiliei e deu tudo muito certo. Zenóbia ficou muito feliz com aquilo e pediu que todos daquele pequeno grupo, mais os diretores da casa, se dirigissem para um ambiente, para um salão denominado a Sala Consagrada. André Luiz descreve esse local como sendo uma sala grande, tremendamente bem iluminada, com uma mesa grande bem no centro dela, e com 2 fileiras de poltronas bem confortáveis ao redor dessa mesa. E André Luiz também notou que de frente a essa mesa da sala consagrada havia uma grande tela, transparente, de enormes proporções. Daqui a pouco nós vamos ver a função dessa tela. Zenóbia se coloca à cabeceira. O grupo do qual André Luiz fazia parte também se instalou confortavelmente naquelas poltronas. Os diretores da casa alegremente ali se instalaram. E André Luiz ficou muito feliz em perceber a tamanha congregação dos indivíduos. Cada diretor de cada subdivisão de atividades estava ali presente. No total, eram 35 pessoas. Zenóbio esclareceu os visitantes de que era comum, todas as noites, eles se reunirem em preces, para receber, inclusive, orientações do mais alto. Zenóbio ainda afirmou que, antes, todos aqueles que são atendidos na casa passam por um processo semelhante de preces, de louvor a Deus. E que aquele momento era o momento da parte administrativa da casa entrar em processo de comunhão espiritual em preces. Feito isso, todos ficaram em silêncio, em profunda concentração, e Zenóbia pronunciou sublime prece. Eu não vou ler aqui, é uma prece longa, mas eu peço a vocês, caso tenham esse livro em casa, para que leiam. Que as preces que são mostradas para nós na obra de André Luiz são verdadeiros modelos de como se deve fazer uma prece. Quando a gente lê com atenção essas preces, a gente percebe o tanto que a gente faz prece de maneira errada. André Luiz, inclusive, ressalta que, após o final, era dos mais formosos atos de louvor a Deus que ele já havia ouvido. Uma prece longa. Depois dessa prece, suave luz irradiava-se das 35 pessoas ali envolvidas. Zenóbia pede silêncio e atenção para todo aquele grupo. E de repente, aquela tela transparente iluminou-se e raios de um azul indescritível surgiram de dentro daquela tela rumo às 35 pessoas que lá estavam. Era a resposta do mais alto àquela prece que Zenóbia havia feito. André Luiz descreve que uma sensação de plenitude tomou conta de todo mundo. Uma verdadeira energização estava ali acontecendo. E isso serve de lição, inclusive, para nós. Naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos de dúvida, ou naqueles momentos de simples agradecimento, devemos ter a humildade e a grandeza de levar o nosso coração até Deus. Porque, havendo da nossa parte um verter de energias positivo, automaticamente a resposta se faz sentir. É a prece proveniente do coração. E o que frequentemente nós fazemos não é isso. Frequentemente nós falamos somente dos lábios para fora. E obviamente isso daí não tem energia nenhuma, não chega nem no teto do local onde a gente se encontra.
quanto mais atingir zonas espirituais elevadíssimas. É necessário dar a necessária impulsão àquele nosso pedido, aquela nossa súplica ou aquele nosso agradecimento com o nosso sentimento. E aí coisa similar vai acontecer conosco, tal qual aconteceu com aquelas 35 pessoas. Depois desses raios safirinos surgirem, todos quedaram em expectativa. André Luiz fala que longos minutos se passaram. E aí Luciana, que fazia parte do grupinho de André Luiz, nós percebemos que Luciana era clarividente. Isso nos capítulos anteriores. E além de ser clarividente, ela tinha a faculdade mediúnica da vidência, da audiência e da psicofonia, como daqui a pouco nós vamos ver. Nossa, Daniel, quer dizer que a mediunidade também existe no plano espiritual? Sim. Tal qual acontece aqui conosco, no plano mais grosseiro da vida, no plano espiritual, a mediunidade como faculdade de intercâmbio entre duas esferas permanece ativa. Luciana era médium, e depois de aqueles minutos de expectativa, ela tomou a palavra, falando o seguinte: vejo na tela um ancião envolto em luz verde prateada. Estende a mão e abençoa Zenóbia. Recomenda dizer-lhe tratar-se de Bernardino. Quer dizer, a Luciana estava descrevendo uma cena que somente ela, na condição de médium vidente, estava vendo, naquela grande tela, e que os outros 34 indivíduos, inclusive Zenóbia, não estavam vendo. E Zenóbia esclarece: Bernardino é mensageiro da casa redentora de Fabiano. E Luciana prossegue, repetindo para os outros o que Bernardino estava falando para ela, porque somente ela conseguia enxergar e ouvi-lo. Ele fala o seguinte: olha, em virtude das pesadas vibrações ambientes, não posso me mostrar a todos, me colocar visível a todos. Mas trago notícias de que os grandes amigos dessa casa se encontram velando por ela. Que ninguém ali ficaria desassistido. E que o alto iria prover com boa vontade as energias necessárias para o bom cumprimento daquelas tarefas. Nisso, o ancião para, olha aquela plateia, tudo isso Luciana descrevendo. Olha aos céus e faz uma prece. Depois dessa prece, André Luiz percebe que raios verdes brilhantes surgiram novamente daquela terra, em jorro, dando mais bem-estar àquelas pessoas que ali se encontravam. Eu fico imaginando que tipo de tela é essa. Porque aparentemente, o que nós temos aqui na Terra de comparação, são as telas que a gente vê no cinema, nas nossas casas, né, na televisão, no computador, no tablet, no celular. Mas daquela tela surgiam coisas, luzes saíam de lá. Quer dizer, o indivíduo, esse ancião, provavelmente estava numa zona espiritual superior, num plano espiritual superior ao plano onde aquela casa se encontrava. Será que ela estava na frente de uma tela também? Não sei. Será que a prece dele, jorrando aquelas energias positivas, entravam na tela que ele tinha à sua frente e apareciam na tela que estava naquela sala? Não sei dizer também. O que eu sei é que à distância, aquela tela, além de mostrar a imagem e o som, também vertia energias para as pessoas que ali estavam. Tecnologia que nós ainda não temos e que provavelmente vamos levar ainda um bom tempo para ter. Nisso, Luciana novamente queda-se em silêncio
E dali a pouco ela relata: olha, vejo uma mulher na tela cuja fisionomia deslumbra. É uma bem-aventurada celeste. Traz consigo um ramalhete de lírios de perfume inebriante. E nesse exato momento, todas as pessoas da sala sentiram o perfume inebriante desse ramalhete de lírios. Ela veste uma túnica veludosa, branca como a neve. Parece em oração. Depois, fita todo mundo e atira as flores para todos presentes nessa sala. Está aí mais algo interessante para a gente notar, né? Quer dizer, ela se encontrava numa outra realidade espiritual, num outro plano, portando flores, atirava aquelas flores e as flores saíam daquele plano e chegavam naquela sala. Que seria essa tela? Um mecanismo de teletransporte? Conforme a gente vê nos filmes, nas séries, nos desenhos animados, em que o indivíduo entra por uma tela e sai em outra tela, no outro ambiente, no outro local? Possivelmente algo semelhante a isso. Depois de atirar as flores para todos, Luciana fala: olha, ela deseja se comunicar com Gotuso através de mim. Zenóbia permite, já estava acostumada com esse tipo de coisa, e explica que as vibrações do local estavam por demasiado pesadas, não daquela sala, mas da região espiritual onde aquela casa se encontrava. E que por isso, aquela mulher não podia se fazer visível e audível a todos. E que por isso, ela precisava se utilizar do perispírito de Luciana a fim de se comunicar. E o que se chama isso? Psicofonia. Então, do mesmo modo que acontece a psicofonia numa reunião mediúnica, aqui na Terra, estava acontecendo uma psicofonia, ou iria acontecer uma psicofonia lá no plano espiritual, onde essa mulher, chamada Letícia, mãe de Gotuso, desencarnada havia 32 anos atrás, iria se manifestar para todos através do corpo perispiritual de Luciana. Um verdadeiro fenômeno mediúnico. E nisso, sabe o que acontece? A mulher sai da tela. Ela sai da tela. Quer dizer, já não bastava as energias saírem da tela, ou as flores saírem da tela, a flor que ela tirava à distância, sair da tela, ela própria saiu da tela. Creio que deve ser algo semelhante a algum teletransporte, algo parecido, em que um indivíduo desaparece de um lugar e aparece no outro. É o que dá a entender. André Luiz nos explica com maiores detalhes, pelo menos nesse capítulo, isso daí. Nisso, Letícia se aproxima de Luciana, estabelece-se ali um intercâmbio mediúnico. Todos enxergam a fisionomia de Luciana se transformar. Um sorriso beatífico tomar conta do seu rosto. Uma luz inebriante tomar o seu corpo. E ela começa a falar numa voz totalmente modificada. Ela saúda a todos, dizendo que vinha ao encontro de alguém que lhe era muito caro. E diz ainda que as nossas experiências superiores resultam da troca de energias, de valores, entre aqueles indivíduos que se encontram no mesmo plano. Pedia permissão ali, a fim de travar uma conversa de suma importância com Gotuso, que havia sido seu filho na terra. E ela começa: meu filho, ouça sua mãe. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor.
Como que você pode menosprezar a oportunidade de crescimento espiritual, de aprendizado? Jesus, na sua imensa sabedoria, aproveita as qualidades do discípulo em determinado setor e, por misericórdia, adia o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. E esse adiamento talvez dure dias, anos, séculos. Olha que mensagem interessante que ela nos passa aqui. Falando que na sua misericórdia, Jesus entende que talvez para aquela pessoa não seja o momento dele enfrentar certa dificuldade que ele tenha, certa limitação. Há necessidade de ele se aprimorar um pouco mais. E enquanto isso, esse indivíduo, ele é aproveitado nas suas qualidades para certos serviços, para certas tarefas. E isso por meses, anos e até séculos. Por misericórdia. Era o caso de Gotuso. Estão lembrados? Gotuso exercia as funções de médico, lá naquela casa transitória de Fabiano, no plano espiritual. Ajudava inúmeras pessoas. Era um sujeito querido e admirado por muitos. Então Jesus estava utilizando a sua capacidade de médico para poder auxiliar aqueles indivíduos que lá estavam, que foram recolhidos dos umbrais. Mas existiam certas coisas na personalidade de Gotuso, certos assuntos, que ele, Gotuso, talvez estivesse deixando um pouco de lado, por não se sentir fortalecido o suficiente para encarar essa faceta da sua personalidade. Interessante, né? Isso provavelmente acontece conosco. Nós temos as nossas capacidades, nós temos as nossas facilidades que são aproveitadas em certas tarefas. Seja as tarefas comuns, seja as tarefas dentro de uma realidade espírita, de um centro espírita. Mas existem certos problemas, certos desafios que se encontram ainda no nosso ser, que estão lá quietinhos, esperando o momento certo de serem avaliados, enfrentados e vencidos. Nós ainda não estamos prontos, muito pelo contrário. Muitas coisas se escondem dentro de nós, mas que surgirão no momento certo, tão logo o discípulo esteja em condição de avaliar aquilo ali e de vencer. Ela continua, Letícia continua. Jesus não é senhor da violência e sempre aguardará as nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. E para o nosso interesse, nós devemos ficar atentos às lições do Mestre. Seu esforço aqui, Gotuso, nessa casa é admirável. Você ajuda muita gente. Você tem a admiração de um grande número de pessoas. Você amontoa bênçãos. Você amontoa preciosidades. Mas e o seu próprio destino, meu filho? Como fica? Os seus amigos não podem substituí-lo nas realizações que te competem. As suas ações exteriores confortam, instruem, mas os seus pensamentos interiores nos dilaceram o coração. Fantástica essa lição, que serviu para Gotuso naquela época, há 70 anos atrás, e que serve para nós também. Aqui ela faz a nítida distinção entre as tarefas que são feitas para fora da personalidade e aquelas tarefas que têm de ser realizadas no interior da personalidade. E nós
temos o péssimo hábito de confundir as atividades exteriores que nós realizamos com evolução espiritual, e nem sempre é assim. O correto seria nós externarmos as nossas atividades exteriores na exata proporção do crescimento interior. Mas para nós é muito mais fácil fazer o exterior do que o interior. Vamos trazer essa lição para o meio espírita aqui nosso. Para as tarefas desempenhadas dentro de uma casa, por exemplo. A tarefa do passe, a tarefa da explanação evangélica, do estudo, né? As inúmeras tarefas que são feitas aqui. São atividades belas? São. Louváveis? Sim. Fazem o indivíduo, né, de certa forma, crescer? Claro. Angaria bênçãos, simpatias. Sim, claro. Mas de que adianta tudo isso se nós não aplicarmos as lições de crescimento espiritual no nosso interior? Porque existem desafios que precisam ser resolvidos aqui dentro. Não vamos pensar que basta a atividade exterior para que a interior se faça automaticamente. Não é assim que a coisa funciona. E tanto não é assim que milhares de espíritas desencarnam, muitos deles dirigentes de centros espíritas, tarefeiros de longos anos na seara espírita, e se encontram do lado de lá em posição angustiosa, porque não souberam aproveitar aquele momento para o seu crescimento espiritual, para vencer as suas dificuldades íntimas, para crescer como espírito. É o que estava acontecendo com o Gotuso. O Gotuso, excelente médico, todo mundo gostava dele, assíduo, prestativo, ajudou um monte de gente, mas existiam certas coisas dentro dele que precisavam ser resolvidas, e ele não queria. Tanto não queria que quando ele conversou com André Luiz, há uns capítulos atrás, ele falou o seguinte: olha, eu não conheço as zonas superiores, eu não conheço os planos espirituais superiores, o máximo que eu chego é aqui. Nos meus momentos de descanso eu vou para a terra, nos jardins da terra. Por que isso acontecia? Porque ele não tinha necessária elevação perispiritual para poder subir. E por que isso não acontecia? Porque ele não tinha resolvido certos problemas seus interiores. É por isso que a mãe dele apareceu para puxar a orelha dele, dizendo: desprenda-se das ideias antigas, para você compreender melhor como que você vai conduzir doentes à cura, sendo que você fica magoado com aqueles que te feriram no passado. Como você vai dar lições de bom ânimo se você vive desalentado por dentro? E Gotuso ouvindo tudo isso. Meu filho, ninguém serve a obra de Deus com a mente toldada pelas paixões. Olha, é aquilo que a gente sempre fala aqui. Tem certas frases na obra de André Luiz que você tem que copiar, emoldurar e pendurar num quadro. Existem inúmeras. Essa é uma delas. Ninguém serve a obra de Deus com a mente toldada pelas paixões. Seu trabalho aqui é admirável, mas você não pretende seguir além? Você prefere ficar no cárcere? Embora a sua atividade aqui seja louvável, é um cárcere, porque daqui você não pode sair. O máximo que ele podia ir é à terra, em atividades de descanso, nos jardins. Venho intercedendo por você, junto às autoridades que regem os nossos destinos. O grupo doméstico lhe espera, Gotuso. Que respondes? Então, depois dessa puxada de orelha, ela revela: meu filho, você vai ter que reencarnar. Vai ter que reencarnar entre aquelas pessoas com as quais você ainda não se sente bem. Com aquelas pessoas que você ainda não soube perdoar. Lembra da história dele? Gotuso, quando encarnado aqui, era médico. Tinha uma família feliz, com Marília e 2 filhinhos. Só que ele desencarnou cedo. Deixou a mulher viúva e 2 filhos menores. Depois de muito tempo no plano espiritual, até se equilibrar,
ele volta para sua casa para rever a esposa e os filhinhos. Qual não foi a surpresa dele? Encontrou a mulher casada com um primo dele, Gotuso, que tinha inveja dele, que dilapidou todos os bens dele e que inclusive utilizava os seus 2 filhos em atividades assim não muito bem legais. Gotuso viu toda aquela cena, ralado de raiva, ferido no coração, pensando, poxa, como que a minha mulher foi se casar de novo? Como que o meu primo fez isso comigo? E ali não voltou mais. Já faziam muitos anos que esse fato tinha acontecido. Era o que a mãe dele estava falando. Você vai ter que voltar. Vai ter que voltar no mesmo ninho familiar que você deixou, a fim de que você possa refundir sentimentos. E aí, que respondes, Gotuso? E ele, que havia se sentado do lado de André Luiz, em lágrimas, soluçando, responde: sim, mãe, estou pronto. A mãe fica emocionada e diz o seguinte: olha, todas as providências serão tomadas para que você volte em breve ao grupo familiar. E aí vem outra frase, aliás, são 2, que eu vou ler aqui e que a gente tem que memorizar, pelo menos o sentido delas. O instituto doméstico, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos, acima das cogitações humanas. O lar terrestre é bendita forja de redenção. Perceberam? O lar terrestre é forja de redenção. O que é uma forja? É um equipamento que é utilizado para moldar os metais, para forjar, para esculpir, para talhar, para dar uma forma. O nosso lar terrestre é essa forja. E se nós compreendermos o significado profundo disso, iremos assimilar as lições que passamos no âmago de nossos lares, com os nossos familiares. O Haroldo Dutra, certa feita, numa de suas belíssimas palestras, nos falou o seguinte: estou cada vez mais convicto que, na reencarnação, a gente ganha é jogando em casa. O que ele quis dizer? Isso aqui que Letícia falou para Gotuso e para todos nós. Quantas vezes nos portamos de uma maneira fora do lar, somos doces, afáveis, compreensíveis, tolerantes, carinhosos para com outros, chegando no lar, com pessoas da nossa convivência, nos colocamos de uma maneira diametralmente oposta. Somos ranzinzas, somos brutos, somos agressivos, somos violentos em inúmeros níveis da palavra violência. Suspiramos pelo momento de desencarnarmos e abandonar todo aquele pessoal que está ali, porque é muito difícil, porque é muito complicado. E esquecemos que a nossa redenção se faz naquele ambiente doméstico. É lá. Porque é lá que nós nos encontramos, nos reencontramos com antigas afeições e com antigos desafetos também. É ali que o sentimento é refundido. É ali que as paixões são suavizadas.
É ali que o indivíduo vai ter a oportunidade de carregar nos braços, como filhinho bem-amado, aquele ser que ele tirou a vida no passado. É lá, na figura do esposo e da esposa, que o indivíduo tem um indivíduo que foi desencaminhado por ele no passado. Bendita forja de redenção. E ela fala, lá você vai encontrar aqueles indivíduos que você ama e aqueles outros que você tem dificuldade em amar. Simpatias e antipatias. Peça inspiração para Jesus. Parta tranquilo. Todos nós somos milhões de seres buscando santificar os sentimentos. E nós não temos esse equilíbrio, segundo o que ela fala. No passado, quando nós buscávamos exteriorizar afeto, nos perdíamos nas paixões. Quando chegava o momento de manifestar corrigenda, exagerávamos e íamos para o lado do ódio, da agressividade, da violência. A tua esposa dedicada não poderá ser sua mãe. Você vai voltar sim, mas ela será sua avó. A sua Marília, esposa querida, será a sua avó. A fim de que você possa purificar os sentimentos com relação a ela. O seu adversário, o seu primo, que invejoso e perdulário, aparentemente seu agressor, será seu avô. Presentemente ele já entra naquela faixa de vida, da vida, em que ele olha para o passado, e ao invés daqueles pensamentos de tranquilidade, pelo bem que foi feito, ele começa já a sentir o peso das cobranças da consciência. E mais, além dessa pressão mental, já lhe surgem as doenças provenientes dos seus desequilíbrios. Você, Gotuso, será o neto consolador. Você será o mensageiro da paz. Você será aquele indivíduo cujo avô pegará nos braços, lhe encherá de beijos. Será aquele momento para ele de profunda tranquilidade e de pacificação. No desencanto do corpo cansado e na ternura infantil, o espírito corrige, consegue sublimes realizações. Que maravilha! Quer dizer, o indivíduo que aparentemente o prejudicou no passado, tomando-lhe a esposa para segundas núpcias, dilapidando todos os seus bens, conduzindo de maneira errônea os seus filhos, será seu avô. Que coisa, gente! E ele, na figura do neto carinhoso, vai ser um bálsamo na vida daquele indivíduo. Ele vai aprender a amar o avô. E o avô aprenderá a amá-lo. E a coisa não para por aí. Letícia prossegue. Gotuso, o seu futuro pai lá na terra será um coração amado ao seu. E ele sentir-se-á instigado a crescer moralmente na sua companhia. A sua volta fará com que ele tenha mais respeito ao mundo e às pessoas. Ele vai se sentir um novo homem com o seu contato. Será aquele indivíduo que chorará com as suas tristezas e se alegrará com as suas alegrias. Enfim, meu filho, seu esforço futuro irá beneficiar toda a família. Uma tarefa que você não pôde fazer na última vida, na última encarnação. E haverá aventura maior do que essa, do que liquidar os próprios débitos. E depois, juntos, partirmos felizes para outras escolas,
onde elevadas lições nos serão ministradas, haverá alegria maior do que essa. Olha, é o que nós devemos considerar. Porque essas bênçãos aqui, dadas a Ele, nos foram dadas também. Obviamente, os nossos contextos são outros, as circunstâncias são diferentes, mas no fundo, o objetivo converge para um único ponto, que é o de aprimorarmos sentimentos, que é o de nós fortalecermos as simpatias e ganharmos novos amigos, esquecendo os erros, os ódios, as raivas do passado. Pense nesse exato momento, naquela pessoa da tua família com a qual você tem maior dificuldade. Ela é uma das chaves da tua redenção espiritual. E talvez você não esteja vendo isso, se perdendo em lágrimas, em lamentações e em desespero. A vida nos une com um propósito elevado. E é tão pouco o tempo que nós temos aqui. Seria tão interessante se aproveitássemos esses anos todos em contato com os familiares, com os entes queridos, para purificarmos o nosso ser e partirmos, depois da nossa desencarnação, para escolas mais elevadas, planos espirituais mais elevados, planetas mais elevados, por conta das atividades bem desempenhadas, das tarefas bem cumpridas aqui na Terra. Não vale a pena passar por alguns poucos anos de maior sacrifício, mas que redundarão em profundas alegrias no futuro? Vale a pena. Nisso, Gotuso, profundamente emocionado, pede licença a Zenóbia, se levanta, se ajoelha perante Luciana, que estava ali exteriorizando a mãe, e beija-lhe as mãos. E ela fala o seguinte: meu filho, o mesmo amor que você tem para comigo, eu tenho para com você. Só que esse amor que você tem para comigo, você tem que ter para com outras pessoas também, para que sejamos todos felizes. Ao vir aqui, trouxe uma pessoa comigo, a fim de que você realmente se coloque ali como aquele indivíduo que realmente está bem compromissado no seu aprendizado. E Gotuso fica surpreso. Quem será que ela trouxe? Ao cabo de alguns poucos minutos, André Luiz vê entrar 2 senhoras pela porta da sala consagrada. Uma delas, uma orientadora espiritual. André Luiz percebeu isso logo de cara pela grande luz que a envolvia. A outra, uma senhora ainda encarnada, que logo reconheceu Gotuso e se desmanchou em lágrimas, num descontrole emocional. Era Marília. Que bom que eu estou te vendo, Gotuso. Como que você está? Quanto eu tenho sofrido lá embaixo, lá no meu lar. Você me perdoa, você me ajuda, você me auxilia nas minhas dificuldades, nos meus problemas. Gotuso ficou sem saber o que fazer. Viu ali a esposa, Marília, mas logo lhe veio à cabeça o fato: poxa, ela casou com outro, havia me prometido fidelidade, justamente com aquele que me prejudicou. Letícia, mãe de Gotuso, intervém e disse: meu filho, se aproxime. A sua esposa merece os seus abraços e beijos tanto quanto eu. Olhe, ela não foi ingrata com você. Por vezes, a viúva, em muitas ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio.
até mesmo em respeito ao marido que partiu, na ajuda, no auxílio aos filhos que ficaram, ajude-a para ser ajudado no futuro. E impelido pela mãe, os dois se abraçam. Ela pede desculpa, pede perdão, comenta que tem medo de entrar naquela casa e que queria ficar naquele salão iluminado. Ao cabo que Letícia fala: minha filha, não é o seu momento ainda. Quando chegar a hora certa, você irá desencarnar. Os seus rogos, as suas rogativas nunca ficaram sem ser ouvidas. Mas por hora você precisa ficar por lá. Mesmo porque Gotuso em breve lá estará, na figura de seu neto. Os dois novamente se abraçam. E Gotuso agora toma a palavra, pedindo a Marília auxílio para a tarefa que ele ia desempenhar. Que ele era profundamente devedor a ela, por tudo aquilo que ela havia passado, por todas as dificuldades e problemas que ela havia sofrido, que agora ele compreendia isso. E que ela estava terminando a tarefa dela na terra, e ele ia começar a dele. Pedia forças, pedia amparo, pedia ajuda. Depois de alguns minutos dessa cena profundamente bela e elevada, Marília separa-se de Gotuso e é conduzida novamente ao corpo físico lá embaixo. A mãe dele pede a Zenóbia que providenciasse a futura reencarnação dele, que Zenóbia falou com muito prazer. Mais do que uma tarefa, nós temos o compromisso, o dever de fazer isso a esse nosso irmão. A felicidade dele é a nossa felicidade. E nós iremos acompanhá-lo durante a sua trajetória de vida lá na terra, sempre amparando, sempre o estimulando, a fim de que saia de lá vencedor. Letícia partiu e com isso encerra-se esse capítulo de número 9. Que nos deixam profundas lições sobre família, sobre reconciliação, sobre a nossa verdadeira tarefa aqui na terra e o que devemos fazer enquanto estamos aqui para reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com Ele. A recomendação é antiga, vem lá de Jesus. Nós aqui ainda, toldados a nossa visão pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, não conseguimos enxergar isso. E é assim que com essa nossa rogativa, nós agradecemos a Deus a oportunidade do aprendizado, o aprendizado que liberta, o aprendizado que consola, o aprendizado que alarga os nossos horizontes de entendimento, de compreensão. Que esse aprendizado possa se fazer presente em nós e que essas lições possam ser fonte de renovação de nossas atitudes, de nossos pensamentos e de nossas palavras. Para que encaremos a vida como uma verdadeira escola, para que saibamos enxergar a vida aqui na terra, por mais que dure décadas, como sendo de curta duração, e tendo em vista o tempo que permanecemos na realidade espiritual, nossa verdadeira pátria, nosso verdadeiro mundo. Que Deus nos abençoe, que possamos seguir a nossa vida aqui, cada vez mais aptos em transformarmos a nossa vida, em transformarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas palavras, moldando-os de acordo com as lições do Mestre de Nazaré. Que assim seja. Fiquemos em paz.